Junto ao trono de Deus preparado, há cristão lugar para ti. Pai do Senhor, meu amado, minha amada, como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Queridos, já pedindo a vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, porque esse canal é pró-cristão, é feito com carinho, com amor para você. Olha só, outras pessoas podem estar precisando do conteúdo que eu vou passar agora. Nós estamos falando nesta série sobre dons, não é? Dons espirituais. O que nós temos muitas pessoas que são ignorantes a respeito dos dons, não conhecem, fala tanta bobagem, fala tanta coisa, não é? E aí nós vamos trabalhar 1 Coríntios capítulo 12, tá certo assim? 1 Coríntios capítulo 12. Olha só. E aí, meu amado, você passa por alguém que, de fato, de verdade, quer aprender, você mesmo, né? Aprender para não ser ignorante, ou seja, não ser pessoa que não tem conhecimento sobre este assunto, não é verdade? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, a Bíblia vai dizer assim, que está aberta aqui na minha mão, tá? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento, sem saber do que se trata, não é verdade? Então, Paulo escreve uma carta de forma resumida, né? Muito bem. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados, né? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, Jesus é maldito, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, quem fala pelo Espírito de Deus não pode dizer que Jesus é anátema, Jesus é maldito, Jesus está errado, Jesus não está certo, Jesus, alguma coisa contrária ao Senhor. Não, quem fala pelo Espírito de Deus não vai falar nada contrário ao Senhor Jesus. Não vai. Quem fala pelo Espírito de Deus. Vamos lá. Que mais? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Quem é Jesus? Ninguém. Opa, essa pessoa está falando da carne, naturalmente, porque pelo Espírito Santo que revelou, né? Lembra lá, o que dizeis que sou, não é? Aí o Pedrão chegou e disse, Senhor, tu és o Cristo, né? Aí, opa, não foi a carne, mas meu Pai que te revelou, né? O Espírito Santo que revelou a Pedro aquela a posição do Senhor como Cristo Salvador. Tá vendo? Então, quem fala pelo Espírito Santo vai dizer que Jesus é o Senhor. E quem não fala, vai dizer qualquer coisa, não é meu, não quero conhecer, é só para você. Não tem aquela pessoa que você chega, ei, deixa eu falar de Jesus, quer saber se não, vai para lá, sabe? Ou seja, rejeita. Então, ele não fala pelo Espírito Santo, ele fala pela sua carne. Ao verso 4, né, diz assim, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há manifestações de dons, há operações de dons, mas o Senhor é o mesmo, tá? O Senhor é o mesmo, há apenas diversidades, não é? Várias formas do mesmo Espírito atuar em pessoas distintas, pessoas diferentes. Mas o Espírito é o mesmo. Por isso que você tem que ter cuidado. Quando Deus usa uma pessoa, você tem que pedir. Você não tem dom de discernir, não tem dom nenhum, não conhece Deus, fica calado. Não sai da igreja metendo o bico. Aquilo da carne, não conhece, tu não tem unção de Deus, tu não tem experiência com o Senhor, tu vai meter o pau, tu tá poderoso demais. Quando você tem comunhão com o Senhor, você tem um dom espiritual, você interroga o Pai, é o Senhor? Por exemplo, você tem uma ideia. Tem uma irmã na igreja que ela chegou para mim e disse assim, irmão, é o seguinte, olha, eu vou acreditar, ela fez uma prova comigo, eu vou acreditar que você tem dom de Deus, primeiro ponto, e vou fazer o que o Senhor me pede se você revelar para mim
Deus, né? Deus revelar para mim, através de você, o que eu estou pensando. Olha para aí, meu irmão. Isso aconteceu comigo. Estou contando para você o que aconteceu comigo. Então ela chegou e disse, eu vou acreditar que você é homem de Deus e que tem um dom. Olha só. E vou fazer a obra que o Senhor está me pedindo, se Ele revelar para você o que é que eu estou pensando. Meu irmão, é pesado, né? Quem conhece coração senão só Deus? E aí, meu amado, o que foi que eu fiz? Eu olhei para ela e disse assim, aguarda um pouquinho que eu vou conversar com o pai. E aí, eu entrei na igreja, né, no interior da igreja, e lá dobrei os joelhos e cheguei para o Senhor e disse, Senhor, fizeram essa prova agora, e aí, como é que fica? Não é? Pedi ao Senhor, e o Senhor me revelou, olha, ela está pensando isso. Aí eu saí, mesmo instante, negócio de 15, 20 minutos depois, né? Eu disse, irmã, vem cá. Ela disse, amém. Eu disse, a senhora está pensando isso. E a senhora disse que se Deus te revelar, você ia fazer isso. Minha irmã, essa mulher caiu num pranto de choro, mas num pranto de choro. É isso mesmo, é o que Deus te deu, o que eu tinha dito no coração. É isso mesmo, tu é homem de Deus, Então, amados, os dons são para edificação da igreja. Os dons servem para isso, né? Então não adianta a pessoa querer os dons para exaltação própria. Não, os dons não são para exaltação própria. Os dons são para a glória e honra do nome do Senhor. Então, o que é que aqui está dizendo? Né? Não quero que sejais ignorantes acerca dos dons, né? Orar a diversidade de ministério. Mas o Senhor é o mesmo. E aí o que é que acontece? E há diversidade de operações, há muitas formas de operação pelo mesmo Espírito, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nós estamos em 1 Coríntios capítulo 12, tá? Verso 1 em diante. Então, há diversidade de operações, a forma do Senhor trabalhar é diferente de um, diferente de outro, diferente. Por isso que eu sempre digo, se você tem uma ferramenta, aquela ferramenta é tua. A ferramenta é sua, não é de mais ninguém. Nem adianta eu querer usar a tua ferramenta, nem você usar a minha. A minha ferramenta é diferente da sua, não é? A minha chamada, por exemplo, é obra de libertação. Então, na igreja, eu estou falando que na igreja antigamente manifestava espíritos malignos, a gente expulsava no nome de Jesus. Hoje não tem mais isso. Não, hoje não tem mais isso porque, infelizmente, as igrejas ficaram amiguinhas do mal, sabe? Expulsaram o Espírito Santo de dentro da igreja e ficaram amigas do mal. Infelizmente, essa é a verdade. Não manifesta mais. Chegam pessoas possessas, entram na igreja e saem da igreja e não acontece mais nada. Por quê, amado? Porque a igreja expulsou o Espírito Santo dentro da igreja. O que é que eu dei um exemplo? Política. Política é o reino humano. Não é? Política é o reino humano. O político vai e vem. Ele vai e vem, todo de 4 em 4 anos vai e vem. E o Senhor permanece o mesmo. Permanece o mesmo na igreja. Então, a política é período. Mas nós entronizamos a política dentro da igreja, nós brigamos, cristão, porque é fulano, porque é beltrano. E, na realidade, é o Senhor Jesus que nos fez eleito. Não é? Então, isso expulsa o Espírito Santo dentro da igreja. Então, o que é que acontece? E há diversidade de ministério, mas o Senhor mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tá bom? Para o que for útil, não é dada... o Senhor está simplesmente revelando... Não. É para utilização, é para a coisa certa, para a coisa que tem que ser, sabe? Porque é útil. Deus não vai chegar e revelar, amados, uma coisa que todo mundo já sabe. Por exemplo, eu na rua que eu moro, uma hipótese, eu dou cesta básica, mas ninguém sabe, mas o pessoal da rua sabe. Aí eu chego da igreja, aí alguém, olhe, Deus está te usando na cesta básica. Não,
Todo mundo sabe, gente, da rua que eu moro, sabe que eu dou cesta básica. Não importa, isso aqui não importa. Não estou entendendo? Deus vai revelar o que está oculto. E se for útil para a obra dele, se for servir para a obra do Senhor, tá? É isso que a gente quer dizer aqui, apresentar a vocês. Deus não vai trabalhar com uma coisa que todo mundo já sabe, ou meia dúzia de gente já sabe. Não, não é mais segredo, não é verdade? Não estou entendendo como é que é? Então, a revelação de Deus é para coisa que é útil. Deus vai trazer uma revelação para ter contenda na igreja? Não, não vai. Vai trazer uma revelação para ter contenda na igreja? Não vai fazer isso. Entendeu como é que é? Muito bem. Então, amados, olha só. E o que é que a palavra do Senhor vai dizer agora no verso 8? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Deixa eu parar aqui um pouquinho e conversar com vocês. Olha só. A um, pelo mesmo Espírito, é dado. Aí você chega para mim e diz assim, mas me diz uma coisa, o camarada desmantelado, cheio de demônio, era crente, mas depois desviou. Ele perde os dons, ele vai chegar na igreja cheio de capeta, não é? E agora vai entregar visões, revelações, profecia. Vai. Mas por quê? Porque os dons do Senhor são para edificação da igreja. Lembra daquele menino chamado Balaão? O Balaão estava todo desmantelado atrás de dinheiro, né? E foi preciso Deus usar a jumenta para parar ele, né? Que senão ele ainda estava atrás de Balaque, justamente para receber o dinheirinho, né? Do seu trabalho, entre aspas. Então, o que é que acontece? Os dons são para edificação da igreja, Hoje nós temos usado como ostentação pessoal, nós temos usado como um amostramento, né? Eu tenho que todo mundo me veja como homem de Deus. O homem de Deus é diferente, o homem de Deus se esconde, o homem de Deus se afasta, porque o poder, a excelência, a glória é de Deus e não dele, né? Vê aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Então nós estamos aqui para orientar você. Por isso que eu digo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, porque esse canal é pró-cristão. Esse canal é para você, esse canal é feito para que você tire suas dúvidas, orientar você no caminho do Senhor e, de forma figurativa, eu quero te encontrar no céu. E lá a gente vai se abraçar e cantar o hino da vitória. Combinado assim? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós. Tá certo? Há de vir sobre vós. Continuarei no outro vídeo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então Deus abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.